Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Bem, a nossa convidada de hoje tem 48 anos, é mineira e conquistou o Brasil inteiro com o conteúdo dos seus blogs, livros e palestras. Mas antes mesmo de todo esse sucesso nacional, ela trabalhou por 20 anos como redatora publicitária e diretora de criação em grandes agências de Belo Horizonte e conquistou muitos prêmios na publicidade. O ano de 2007 provocou uma revolução na sua vida pessoal e profissional. Com a perda do marido precocemente, 2 meses antes do filho nascer, ela começou a escrever o blog Para Francisco, que fez muito sucesso e se transformou em um livro no ano seguinte. Logo depois, criou o blog chamado Hoje Vou Assim, o primeiro blog de looks diários do Brasil, onde publicou cerca de 1.200 fotos com milhões de acessos. Depois disso, não parou mais. Já são 5 livros lançados, palestras em todo o Brasil e ela também tem a coluna Inspiração aqui na Rádio Band News FM. Estamos recebendo a comunicadora, escritora, jornalista publicitária e palestrante Cris Guerra e nossa colega. Bem-vinda à casa, não, a casa também é sua, né? Tudo de bom? Obrigada, Paulinho, tudo de bom, e você? Que DNA, hein? Que coisa de louco. Isso aí veio de quê? Veio de dentro mesmo? Veio de Deus? Veio do papai? Veio da mamãe? Acho que eu venho de uma família com alguns talentos, mas a minha história é muito cheia de emoções, né? Então, acho que a história também colaborou para que eu descobrisse muitas coisas. Especificamente, depois de 2007, acho que eu descobri muitas coisas sobre mim. Acho que a dor sempre ensina, né? A gente, diante de grandes acontecimentos difíceis, a gente se descobre, né? Você vê aí a vida como uma escola, um laboratório de crescimento espiritual, por aí? Vejo muito. Acho que a gente vem aqui para aprender, principalmente aprender o amor, né? De reinventar aí também. Acho que o sofrimento, ele tem o seu papel. Quer dizer, a gente não veio para sofrer, não acredito que a gente tem que ficar sofrendo o tempo todo, mas acho que o sofrimento, ele tem um papel no nosso amadurecimento muito grande. Mas o DNA, então, tem que passar, às vezes, por esse laboratório aí, por essa experiência aí, para ficar mais apurado, ainda. Acredito que sim. Acho que algumas experiências fazem muito bem pra gente, né? Então vamos lá. Nasceu em Belo Horizonte? Belo Horizonte, é. Onde? Em Lourdes, no bairro de Lourdes, na rua Curitiba, ali onde hoje seria, em frente ao Tastevão, onde hoje é aquele negócio de vinhos. Não, o AA. Não, deu branco. Na frente do Tastevan, ali. Nasci ali. Curitiba 2102. Você guarda o telefone também, não, né? 337-7099. Memória é sinal de que a gente é mais velho, né? Denota a idade, né? Eu tenho um também, enfim, ninguém guarda mais. Mas vamos lá, se você estudou primeiro foi no Colibri, não é isso? No Colibri, né? E aí, Colibri mudou, hoje é em Belvedere, mas era em Lourdes também? Era em Lourdes, na Curitiba, na própria Curitiba, quase esquina com Vias Fortes ali. Tá. E papai e mamãe levavam para a escola? Quem são eles? Eu sou a quinta filha, né? Quinta. Então, quem me levava era a Rosa, minha babá. Que lindo. Eu era temporã, então meus irmãos já eram mais velhos e eu ia a pé da minha casa. E o pai e a mãe? Meu pai era um cardiologista. Meu nome? Fernando Guerra. Ele foi um cardiologista assim, muito bem sucedido, um cardiologista clínico. E mamãe depois se formou em contabilidade. Ela antes era uma dona de casa, depois se formou em contabilidade. Era uma grande tricoteira, tanto com tricô manual como a máquina. E uma figura engraçadíssima. Quem sabe no DNA, né? Eu indagando o que você herdou do DNA dele, essa tricotagem aí que foi o seu veio aí, o seu pouco de tricô, né? Foi um tricô mental aí? Na verdade, a minha história com a moda talvez tenha vindo um pouco da minha mãe e da minha avó paterna, que a minha avó, mulher do meu avô Joubert Guerra, né? Minha avó Juraci, gostava muito de roupa, então acho que tem muito... minha avó era uma figura de muito bom gosto, tinha uma alma meio artista, assim. Eu sou muito parecida com ela. Chegando na semente aí da Cris Guerra. Mas aí depois você passou para o colégio Loyola. Né? E boa aluna lá, o que é para você? Era boa aluna, né? Não dá para não ser boa aluna no Loyola, não. Quietinha, cabelo grande na época? Cabelo grande, Paulinho, você acredita? Parecia o Capitão Caverna, aquela pessoa. Tem a Infantina, diretora, produção? Eu acho que não tem nenhuma foto de cabelo grande, acho que eu não mandei. Não sei.
Acho Uai, que não. tinha que ter uma foto Acho que é porque eu nego essa fase. Pulou a parte. Vamos pular essa Por quê? parte. É estilo seu? É a sua Eu acho marca que hoje? desde que eu cortei o cabelo aos 19 anos, isso foi muito importante para 19. me identificar melhor. Já Sem foi para a faculdade de cabelo curto? Foi na Não, eu fui para a Comunicação faculdade. social. E lá, chegando lá, com 1 ano e meio de faculdade, eu cortei o cabelo. Eu tive aquele cabelo chitãozinho chororó, sabe? Uma coisa que a gente prefere esquecer. Entendi. E comunicação social? Olha, eu acabei... O FMG, né? O FMG. E fui para comunicação, eu tinha alguns primos na publicidade, e aí, não sei por que eu fui parar na publicidade, mas eu escrevia diário desde os 13 anos de idade. Ah, que bacana. Era uma forma, eu acho que esse escrevi tanto que eu acabei indo para comunicação. Isso herdou o pai escrevia, apesar de médico? Então, meu pai escrevia bem, muito? e o meu avô, pai do meu pai, escrevia bem também. E você era boa em português, então? Era boa em português, sim. Tá. Primeiro emprego? O meu primeiro emprego, primeiríssimo de todos, foi na Minas Caixa, na agência da antiga Caixa Econômica Estadual, na agência da Prudente Moraes, onde eu aprendi muito, porque eu atendia público, né? Era muito legal, muito Mexer legal. com números? Eu ficava vendo o saldo de caderneta de poupança, atendia as pessoas, era um pré-atendimento, assim. E foi lá que eu aprendi a lidar com o público. Foram 6 meses muito importantes na minha vida. Depois eu já fui para as agências. Antes de dar sequência à sua história profissional aqui, um dado interessante aqui que a nossa diretora passou, que a casa de JK tem a ver com a história, com a sua história, dos seus avós, não é isso? O meu avô é de Diamantina e ele era muito amigo do Juscelino. Joubert e Juscelino. Estou falando da Pampulha, né? E aí, quando o Juscelino era prefeito e construiu o complexo arquitetônico da Pampulha, ele fez uma casa para ele, que seria uma casa de campo, e o vovô acompanhou tudo. Ele adorava a casa, que é uma casa do Niemeyer, com jardim de Burle Marx e tal. Hoje é aberta ao público e tudo. Que fica em frente ao iate, assim, do outro lado da lagoa. E o vovô foi doido com aquela casa. E a Sara não gostava de ir, porque achava a Pampulha muito longe. Então, o JK vendeu depois para uma outra família. Depois dessa família vendeu... Eu me perdi aqui. A casa era do seu avô primeiro? Não, ou do ela JK? era do JK. Tá. Aí o JK vendeu para uma outra família e depois para uma outra família. E o vovô fica de olho na casa. Quando ele teve condições, ele comprou essa casa. E era a nossa casa de fim de semana. Então, todo domingo a gente passava na Pampulha. Bacana. Domingo, para mim, é sinônimo de Pampulha. Foi boas lembranças dali? Excelentes lembranças. E eu brincava de esconder nos jardins do Burle Marx, né? Era muito legal. Inspirando. E foi muito legal quando a casa virou museu. Boas inspirações, Foi maravilhoso. Eu visito minha infância lá quando eu vou. Bacana, querido. Vida que segue no trabalho aqui. Aí foram as agências. Qual foi a primeira? A primeira chamava Sorte Propaganda, depois eu fui para Grupo Z, depois Bente Altas, depois ABC, depois Sofia Propaganda, aí depois Lápis Raro, depois Solution, e aí voltei para Lápis Raro. E foi o quê? De cara assim, você abriu... Na criação. A criação? Eu sempre fui redatora. E um reconhecimento mútuo das agências aí? Sim, mas demorou, né? Eu acho que a minha carreira começou a ganhar corpo na Sofia Propaganda e na Lápis Raro ela tem uma começou a propaganda aparecer. que marcou não só você, mas marcou exatamente o público de maneira em geral? Ou seja, o cliente do... Sim, tem uma propaganda do Mercantil do Brasil, que era o Banco Mercantil, que era uma mulher que entrava para comprar entrava numa loja de cachorrinho com o sobrinho e falava assim: "Ai, olha que lindo o cachorrinho, a titia vai comprar para você". E aí ela ficava fazendo o possível para o menino gostar do cachorro. Quando o menino estava apaixonado pelo cachorro, ela pergunta para o vendedor: "Quanto custa o cachorrinho?". Aí o vendedor fala: R$1.400. Aí só corta para ela falando: "Dá tchau pro cachorrinho". Essa propaganda fez muito sucesso na época. Marcou. E marcou a época também. E marcou a época, sim. As pessoas até hoje, quando vão comprar uma coisinha muito cara, a pessoa fala: "Dá tchau pro cachorrinho". É difícil fazer uma propaganda que marque, né? Agora, aqui, antes de rodar aqui também, o que é o ato de criação para você, essa inspiração que depois vai dar em livro aqui, que a gente vai falar aqui? Como é que é isso? É uma inspiração divina? Está no DNA? Como é que é o seu ato criativo? É no silêncio? Não, eu acho que... Ou dentro da confusão de uma agência, a gente tem que encontrar um silêncio interno, né? Mas não tem só um jeito. Às vezes em geral, a gente tem ótimas ideias quando sai para passear, quando anda de ônibus, quando está viajando ou tomando banho. Você fica matutando? Você pega um tema, você fica rodando com ele até sair o texto? Muitas vezes a gente fica matutando e é uma coisa muito difícil. A cabeça no travesseiro? Sim, muitas vezes.
Mas você sabe que é quando a mente não está focada naquilo que as melhores ideias vêm, né? É um pouco isso. Agora, eu acho que tem dois processos. O primeiro é muito exercício. Você transpira em cima daquele assunto, escreve, fala e tal. Depois a sua mente trabalha sozinho durante um tempo. Não é uma coisa de... Criação não é uma coisa de um minuto, assim, né? É claro que a gente fica mais afiado. A prática deixa a gente mais afiado. Mas eu vejo, como escritora, agora que eu sou escritora, né, assim, eu vejo dois processos. Às vezes você está com um sentimento muito forte, você praticamente vomita um texto, né, sem falar uma palavra feia, mas, né, você põe aquele texto ali para fora. E isso é quase que uma inspiração. Parece que é alguém se manifestando, parece que é uma entidade se manifestando através de você. Baixa o santo. Tem outra coisa que não vem essa inspiração. É você que vai lapidando, igual um escultor mesmo, né? Agora, 2007 foi muito marcante para você. Fala para o nosso telespectador por que isso mudou o rumo da sua vida. Foi um divisor de águas, né? Em 2007 eu estava no meu segundo casamento. Eu tinha tido um casamento rápido, assim, sem filhos. Tive 2 abortos, inclusive, nesse primeiro casamento. E aí até tinha desistido de ser mãe, comecei a namorar e tinha mais ou menos um casamento em casas separadas. E aí eu engravidei. E eu achava que não ia conseguir ter filho. E engravidei, assim, sem querer, fiquei muito feliz. Nós ficamos muito felizes. E quando eu estava com 7 meses de gravidez, que foi o inicinho de 2007, o Gui, que é o pai do Francisco, ele faleceu. Ele teve uma morte súbita com 38 anos. Né? O coração dele teve uma parada cardíaca mesmo, na casa dele. E isso foi um negócio que me tirou o chão. Ruptura total para você. Achei que eu fosse morrer, eu achava que a dor nunca ia passar. Mas aí o Francisco estava dentro de mim, a dor ia ter que passar, né? Então eu falo que o Francisco... começou a renascer ali mesmo, junto com o filho? Sim, acho que o Fran, ele salvou minha vida, olha que gracinha. Que bacana, com um cabelinho curto. Tava com um olhar sofrido ali, um olharzinho fundo, triste, né? Porque eu estava vivendo as duas coisas, que bela né? Foto essa, bonitinho. Que lindo, bacana demais. Eu estava vivendo as duas coisas, né, Paulinho? A alegria e a tristeza juntas, né? A alegria de ser mãe e a tristeza de ter perdido o pai dele. E isso realmente foi muito transformador. Repete o nome? Francisco. Que deu margem a uma outra história aí. Né, que foi exatamente o blog, né, Francisco? Sim, eu comecei a escrever um blog quando fazia 6 meses da morte do Gui, quando o Fran estava com... Eu escrevia muito para mim mesma, né? Mas aí resolvi colocar num blog uma carta para o Francisco, quando tinha 6 meses de morte do Gui e o Francisco tinha 4 meses de idade. Falei, vou colocar aqui as coisas para ele ler mais adiante, né? As coisas sobre o pai. Sem pensar em cunho comercial, foi só? Não, de jeito nenhum. Eu só queria desabafar. Era uma coisa assim, eu coloquei ali, mas eu também queria que o mundo tivesse acesso, porque era como se fosse gritar um pouco a minha dor, a saudade. E isso foi maravilhoso, porque aí eu comecei a escrever e comecei a construir a memória do pai. Então, se o pai nunca ia poder conhecer o filho, de alguma forma o filho ia poder conhecer o pai. Mas se você é mística, você acredita que nada se perde nos registros acásticos, aí tudo ganha forma, ganha matéria. Sem dúvida. E eu acho que isso me salvou, sabe, Paulinho? Foi fundamental para me salvar. E daí você começou também a amadurecer a ideia de criar o blog realmente, propriamente dito? O blog o primeiro foi o Para Francisco, mas aí, quando eu comecei, eu criei imediatamente. Criei o blog, né, desde que eu comecei... Concomitante ao livro também, não? Não, o primeiro foi o blog, aí depois a gente fez uma edição, uma seleção de textos do blog para o livro e a gente colocou mais textos no livro. O blog e o livro, eles não se equivalem, eles são feitos do mesmo tecido, mas eles não são exatamente a mesma coisa. E aí a gente editou o livro. Tá. E daí o blog foi o blog de moda também, materializando também um blog de moda? Como é que foi? O blog de moda foi 1 mês e meio depois do Para Francisco, um dia que eu cheguei no trabalho com uma roupa que eu achei muito legal. Hoje eu acho ela horrível. E aí achei que eu deveria, não sei porque eu tive ideia e falei, olha, todo dia eu vou colocar uma foto da roupa que eu fui trabalhar. Eu acho que não era um blog de moda na minha cabeça era um registro mesmo, uma vontade de registrar aquela coisa assim, olha, tô aqui, tá tudo bem. Aí dia seguinte tô aqui. De ser forte com a vida, de crescer, de renascer aí. Era meio que quase uma manifestação artística. E aí um blog começou a puxar público para o outro, né? Aí que foi o blog que te projetou nacionalmente. Hoje vou assim. Aí era o seu jeito de ser. E ele criou uma certa linguagem, ele começou a ficar conhecido na própria moda, surgiram outros blogs com esse nome, hoje vou assim off, hoje vou assim hoje vou assim, hoje vou casar assim, então ele virou uma certa moda, né? Até um dia que eu abri o site da Glória Calil,
E aí estava escrito lá, estava uma fotinho dela lá, cobrindo a semana de moda e dizendo, hoje a Glória vai assim. Eu falei, então agora tá ficando divertida essa história, né? Aí você ganhou a internet, foi a primeira do Brasil a fazer um blog com o look do dia. Né? Aí eu ganhei a internet. Naquela época não existia blog de moda, eram pouquíssimos. Como é que foi isso? Parecia uma novela, né? Uma novela, assim, dessas novelas, história de novela, que você fala assim, gente, mas como? A pessoa saiu de um luto, né? E começou a ficar famosa e tal. Foi uma transformação muito grande. Mexeu muito comigo, mas foi muito gostoso. Mas de tapa aí você já tinha seguidores, muitos seguidores? Na verdade eu tinha, assim, comecei a ter 3 mil por dia, depois chegou a 8 mil por dia, né? Hoje em dia os blogs têm muito mais acesso, né? E aí, com o livro, foi uma coisa somando com a outra? Aí eu lancei o Para Francisco, e aí 6 anos depois eu lancei o Moda Intuitiva, que era um resumo, eu chamo de não manual de moda, que é um livro que conta para as pessoas o que eu aprendi com o meu corpo sobre moda, porque eu não sou formada em moda, né? Mas eu escrevo, é um livro com bastante informação, é um livro que as pessoas adoram e que faz as pessoas verem a moda de uma maneira um pouco diferente, de um jeito mais poético, né? Eu acho que eu trago um pouco essa coisa sentimento da moda. Você tem tempo para isso, para interagir, responder? Hoje em dia... Tem paciência, às vezes? Tem sim. Paciência eu tenho, mas assim, você se fecha no seu casulo, é penetrável, impenetrável? Não, eu tento interagir com o meu público. Nem sempre dá para responder na hora, a gente é muito procurado, com você deve acontecer a mesma coisa, né? Hoje a minha ferramenta principal é o Instagram e no Facebook eu ainda estou, mas eu acho que o Instagram é a minha ferramenta principal, eu estou mais ali, né? E eu interajo sim, procuro interagir. Tem um livro agora também, né? Qual que é? O mais recente, chama Procurava o Amor em Jardins de Cactos. Meu primeiro livro de crônicas. Esse já foi lançado? Desculpe. Foi lançado. É o quinto livro, Então, o quinto livro. Tá vendendo bem, bacana? Tá indo bem, as pessoas estão gostando. Consegue aí? Sim, eu editei por uma editora chamada Gulliver, que é de Divinópolis, uma editora pequena, mas muito cuidadosa com tudo, e muito legal o trabalho da Gulliver. Então, está sendo uma experiência muito legal. Uma pergunta que não quer calar aqui dentro da minha mente tagarela, tagarelice mental aqui do meu eu. A gente vê que você é uma blogueira e tem conteúdo, tem história, estudou, tem boa formação literária e tudo, né? E hoje a gente vê aí, em vezes que a gente vai, uma caravana holiday de blogueiras e tudo, que às vezes não tem conteúdo nenhum. É loucura minha ou te incomoda isso? Como é que você vê essa praia? Paulinho, já me incomodou. Hoje em dia eu penso assim, todo mundo quer um lugar ao sol, né? Quando o Andy Warhol falou que todo mundo ia ter 15 minutos de fama, ele não estava errado, né? O que eu acho é que existem blogueiras e blogueiras. Existem aquelas que têm um conteúdo para passar, e existem aquelas que só querem fazer uma espécie de show de Truman, né? Uma coisa da vida pública. Comer de graça? Comer de graça, né? Ir fazer convite. Eu não gosto, na verdade, o que me atrai mais, assim, é uma delícia frequentar eventos bacanas, conhecer gente legal e tudo mais. Mas o que me atrai é fazer uma coisa de qualidade, é fazer aquilo que realmente tem a ver comigo, né? E eu não sou muito dessa onda, assim, de ficar na maquiagem. Sou muito gente vida real, sabe? Eu sou, acho que você me conhece, fica a gente já se encontrou. Não é fake, não, né? Não é. Você pode me encontrar na padaria, absolutamente horrorosa. Não sei se vai te dar gancho aí. Outro dia, no comentário, eu pesquei e coloquei na minha coluna exatamente isso, que você hoje vê a pessoa, os cílios é postiço, o cabelo não sei o quê, o rosto colocou tal. Se nasce um filho, de repente, você nem vai conhecer, porque de repente, eu namorei uma mulher, nasceu outra coisa. É verdade, Hoje em dia é tudo muito fake, né? Eu acho que quando eu criei o blog, eu estava trazendo exatamente uma linguagem assim, olha, vamos parar com a fantasia e trazer um pouco da realidade. As pessoas se identificavam comigo, as mulheres se identificavam, porque eu sou uma pessoa real, né? Então, assim, eu sou um tipo que eu não sou nenhum padrão de beleza. Então, isso é legal, né? Isso faz a gente sofrer demais. Palestras. Olha, as palestras começaram porque eu comecei a ser chamada para falar sobre autoestima, que é um tema muito presente nas minhas postagens. E aí comecei a analisar que a palavra autoestima estava muito presente na minha vida. E, de fato, tem 7 anos que eu estou palestrando e falo muito sobre a minha trajetória, né? Assim, a minha mudança, a grande virada que eu dei na minha vida. Então, eu palestro muito sobre protagonismo, sobre empreendedorismo, sobre autoestima. Mas, assim, os meus públicos eu falo muito sobre moda, sobre maternidade e sobre comportamento, principalmente nas empresas. Então, eu faço muita palestra motivacional, né? Assim, comportamental. É muito legal. Muito legal. Para fechar esse bloco, o que falta alcançar profissionalmente?
Olha, eu adoraria ter um programa ou alguma coisa em vídeo, assim. Eu já fiz algumas experiências, eu já tive no YouTube um canal chamado 50 Crises, que sou eu chegando aos 50 anos. Eu adoraria ter alguma coisa de bate-papo com humor, assim. Eu acho que eu adoro conversar e eu tenho uma humorista frustrada dentro de mim. Opa, peraí que você está na Band aí, quem sabe. E pessoalmente, o que falta aqui para fechar esse bloco? Pessoalmente, um pouco mais de tranquilidade financeira e continuar tendo saúde para estar com meu filho. Difícil Belo Horizonte viver? É difícil. Eu adoro Belo Horizonte, mas é difícil. É uma luta, né? Dos guerreiros. Bem, né? a gente continua falando de você no próximo bloco, já com o DNA, aqui com a Cris Guerra. Bem, você que está sintonizando a Band Minas agora, eu estou aqui com a Cris Guerra no programa DNA, com gente que faz e acontece aí, contando parte da sua trajetória de sucesso. Falamos no primeiro bloco o contexto dela profissional e vamos agora focar aí exatamente em você aqui. Você, o filho, o que representa esse filho para você hoje, Francisco? Nossa, ele é quem me pariu uma mulher diferente. Ele é Bacana. um grande companheiro, um menino bacana, um menino afetuoso. É muito bom ter ele do meu lado. Você já casou algumas vezes, né? Algumas vezes. Juntou, casou? Como é que é? Juntei, eu casei 2 oficialmente, tive mais 2 vidas em comum, assim, que a gente chamava de amigada, né? Amigada. Atualmente eu namoro. Namora. Você falou que é cada macaco no seu galho, é isso? Ele tem bom filhos namorar, cada um também. não? Ele tem... receita de sucesso? Eu acho que para mim funciona muito bem. Acho que tem a ver com o meu estilo de vida. Quem sabe, no futuro eu posso mudar de opinião, mas eu acho que viver em casas separadas é uma coisa boa para nós dois, assim. Bem, e quando está separado, está com você mesmo ou com seu filho, o que você gosta de fazer aí no ócio? Olha, eu adoro estar com meus livros, adoro ler, adoro sair para almoçar com o Francisco, comer, ou tanto com meu namorado como com o Francisco. Adoro ir a restaurantes, acho uma delícia. Adoro cinema, música. Gosta do quê no restaurante? Comer o quê? Eu desde pizza, japonês, comida árabe. Bebida? Amo espumante. E cerveja. Tá. O estilo, eu estou vendo. Qual é o seu estilo? O meu estilo é eclético, Paulinho. Eu acho que eu sou uma mulher meio camaleoa, assim. Eu gosto de usar a roupa para cada hora estar de um jeito diferente. Mas uma tatuagem não dá para ser camaleoa. Dá. Se você me vir num casamento, eu vou estar clássica de tatuada. São quantas tatuagens aqui a Fantine está me perguntando? Cerca de desde a hora que você entrou aqui. Entre 35 e 40. Agora a gente já perdeu as contas, nós estamos medindo por área. Tem quantos colibris aí? Tem 3 colibris. Tem quantos? Repete aqui o que eu pesquei. 3 colibris. 3 colibris. O que mais que tem? Tem colibri, tem borboleta, tem muitos corações. Distribui aí tudo. Tem um passarinho voando, saindo da gaiola. Nome de namorado não tem nenhum, não? Não. Só tem umas palavras. Eu tenho delicadeza, alegria. Acho que é só. E viagem? Onde você gosta de viajar? Além de você mesmo, né? Porque sua cabeça eu não sou uma pessoa tão viagem. viajada. Sim, eu não sou uma pessoa tão viajada. Não viajei o mundo tanto que eu queria. Acho que isso pode acrescentar isso nessas realizações. Mas uma Europa, assim... Algum lugar específico? Não? Paris, né? Paris tudo de bom. Não, você levou é clichê, mas eu amo. Que história que de tocha eu conduzi a tocha olímpica em 2016, em Ouro Preto, no dia 13 de maio. Foi lindo. Bacana. Eu que mal vou à academia. Qualidades. Olha, às vezes as minhas qualidades são também meus maiores defeitos. Eu sou muito espontânea, assim, muito verdadeira. Então, às vezes as pessoas me veem... Eu me entrego muito rápido, né? E às vezes as pessoas perguntam, tá tudo bem? Eu falo, não exatamente, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito amorosa, muito afetuosa e eu tenho muito humor, graças a Deus. Defeito? Sou controladora, sou metódica, né? Às vezes um pouquinho impositiva, assim. Leonina, né? Leonina, salve. Ascendente o quê? Ascendente Sagitário, Paulinho. O negócio é feio. A flecha muito na puro frente fogo, puro fogo. Saudade. Saudade dos meus pais, saudade de ter curtido eles mais no momento. Eu acho que eu fico sempre pensando assim, a pessoa que eu sou hoje, eu queria muito poder conviver com eles. Okay. Medo.
Medo da solidão. Acho que esse é um medo que vem mais do que do envelhecimento também, porque envelhecer não é fácil, né? Então eu estou diante disso agora, estou encarando essa questão, mas tentando encarar da melhor forma possível. O que o dinheiro não compra? Não compra poesia, não Opa, compra esse fala olhar bonito. sobre a vida, não compra. O que você jamais perdoaria, seja lá de quem vier? Jamais perdoaria que uma pessoa estivesse comigo sem se mostrar exatamente quem é. Eu acho que isso é uma coisa muito complicada. Eu acho que a transparência é fundamental. Mas tem tanta coisa que a gente jamais perdoaria, de repente a gente não sabe, né? Tem coisa que a gente até perdoaria. Religião, a Cris tem? Eu sou sincretista, assim. Eu gosto muito dos princípios espíritas, eu acredito na energia, acredito que tem um Deus que eu não sei se é uma figura parecida com o homem, eu acho que tem uma energia muito forte, acho que o mistério divino ele existe e acredito no amor por trás de tudo isso. Eu acho que o mais importante é a gente viver com amor e claro, acho que existe a lei do retorno, sem dúvida alguma. Então, o que a gente emana, a gente recebe, sem dúvida. Com certeza. Orgulho da sua carreira e do que você plantou aí, do que está colhendo. Eu acho que o meu... está nascendo ainda, crescendo. Eu acho que o meu orgulho é de ter me tornado escritora sem nunca ter pensado nisso, assim. Realmente, eu nunca tive a pretensão de ser escritora. Foi por causa do Padre Francisco que eu comecei a escrever e falei, olha, tá legal isso, tá bonito esse texto. As coisas estão... Eu estou escrevendo bacana, né? Bacana, né? E acho que isso me dá um orgulho muito grande de ter transmutado a tristeza em alegria através da escrita. Tá, eu esqueci de falar no início, mas você já pulou. Seus pais morreram cedo. Morreram de câncer. O marido, e você tem medo de morrer? Não, eu tenho mais medo. Eu tenho medo de morrer por causa do meu filho. Por ter um filho, eu tenho medo de morrer. Antes eu não tinha. Eu tenho mais medo de perder as pessoas. No jazigo seu, você escreveria o quê? Eu escreveria... Até que foi divertido. Valeu. Quem é a Cris? Em um minuto para terminar. A Cris é uma eterna criança, que em muitos momentos precisa crescer e em muitos momentos é melhor não crescer. Dali, garotão. Vamos brincar junto aí, vamos. Obrigada, querido. Salve, brigadão, valeu, brigadão.